Quanto a sua empresa perde todo mês por não controlar os próprios pagamentos? E eu não estou falando de taxa de maquininha, eu estou falando de margem que some, de dados que você não acessa e de receita que existe, mas que você nem sabe que está deixando para trás. O pior é que na maioria dos casos você já tem o volume, já tem o cliente, já tem a operação rodando, mas o lucro está indo para outro lugar. Hoje eu quero te mostrar com números reais quanto dinheiro fica na mesa quando você terceiriza o controle dos seus pagamentos e no final você vai entender por que controlar a captura não é ter mais trabalho, e sim mais poder. Se você nunca pensou nisso antes, esse vídeo provavelmente vai mudar a forma como você enxerga o seu negócio. Então vale a pena acompanhar até o final. Vamos começar pelo óbvio. Todo mundo sabe que as adquirentes cobram taxas, seja no débito, no crédito, à vista ou no parcelado, e tudo isso tem um percentual. Mas o que pouca gente percebe é que além dessas taxas que estão explícitas, você também paga com três coisas que não aparecem na fatura, que é a margem, controle e os dados. Eu vou te dar um exemplo. Uma rede de franquias com umas 50 lojas, cada uma faturando em média R$150 mil por mês, dá um volume transacional de 7,5 milhões por mês. É muito dinheiro circulando. Agora vamos olhar para onde que esse dinheiro vai. Considerando uma taxa média de crédito à vista de mais ou menos 2,8% e uma taxa média de crédito parcelado em 6 vezes de 8,5%, e assumindo que 60% das vendas sejam no crédito e que metade disso seja parcelado, essa operação paga cerca de R$63 mil em taxas no crédito à vista e R$191 mil no parcelado. No total, são R$254 mil por mês só em taxa de captura e mais de R$3 milhões por ano. Agora vem a parte que realmente chama atenção aqui. Se essa mesma rede tivesse uma estrutura própria de captura, usando uma solução white label, essas taxas poderiam cair para algo em torno de 2% no crédito à vista e mais ou menos 6,8% no parcelado. Refazendo a conta, isso daria R$45 mil no crédito à vista e R$153 mil no parcelado, o que dá R$198 mil por mês. A diferença mensal é de R$56 mil, o que representa quase R$700 mil por ano que essa empresa deixa simplesmente por não controlar a própria captura. Se você já está começando a fazer essas contas aí na sua operação, isso é um bom sinal. Esse ponto não é só teoria. Nos vídeos anteriores aqui do canal, a gente abriu a engrenagem do mercado de pagamentos, mostrando que quem participa desse fluxo e onde o dinheiro realmente circula. Depois disso, a gente analisou um case que levou essa lógica para a prática, a C&A, que decidiu criar o C&A Pay e assumiu o controle dos cartões de crédito fora dos bancos tradicionais. Ali ficou bem claro como essa decisão impactou dados, fidelização, margem e a própria relação com o cliente. E o que a gente está fazendo nesse vídeo é pegar exatamente essa mesma lógica e colocar na ponta do lápis, para mostrar quanto custa não fazer esse movimento. Para assistir o vídeo anterior, é só clicar aqui em cima. Mas a história não termina na taxa, porque quando você terceiriza a captura, você perde muito mais do que dinheiro. Primeiro, você perde o controle sobre o fluxo de caixa, já que não decide quando recebe, não consegue antecipar com taxas justas e não tem autonomia para negociar os prazos. Segundo, você perde acesso aos dados. Cada transação gera informações valiosas sobre o seu cliente, como o ticket médio, frequência de compra, horário de pico e forma de pagamento preferida. Esses dados eles poderiam ser usados para o marketing, estoque e previsão de demanda, mas acabam ficando com o adquirente quando a captura é terceirizada. Você recebe só um resumo e nunca a inteligência completa. E terceiro, você perde novas fontes de receita. Quando você controla a captura, você pode criar produtos financeiros, como split de pagamento, antecipação e conta digital integrada, cada um deles gerando margem adicional. Sem controlar a base, você simplesmente não consegue construir nada em cima dela. Nesse ponto, muita gente pensa que ter uma operação própria custa muito caro, e essa objeção faz sentido se você estiver imaginando virar um adquirente do zero, porque aí realmente envolve milhões de reais. Mas hoje isso não é mais necessário. Com uma solução white label, você já tem captura, liquidação, compliance, APIs, portal e aplicativo funcionando tudo com a sua marca. Agora, voltando ao exemplo da rede de franquias, um white label robusto pode exigir um investimento inicial entre 15 e 60 mil reais, com mensalidade mais ou menos entre 500 e 1.800 reais, royalties sobre a transação entre 15 e 25% da margem. Usando o cenário mais conservador, com um setup de 60 mil reais, mensalidade de 1.800 e royalties de 25%, aquela economia mensal de 56 mil reais ainda deixaria 42 mil reais líquidos
líquidos por mês para sua empresa. Em 2 meses, o investimento inicial já estaria pago, e a partir do 3º mês, isso vira lucro recorrente, e mais de R$500 mil por ano só em economia de taxas, sem contar controle, dados e novas receitas. E isso não é teoria. Por exemplo, uma rede de salão de beleza com 12 unidades e faturamento mensal de R$900 mil reduziu a taxa média de 3,2% para 2,1%, implementando uma solução white label com split automático para os profissionais. A economia anual passou de R$118 mil e a retenção dos profissionais aumentou 40%, porque o repasse ficou automático e transparente. O marketplace regional, com um volume mensal de R$4,2 milhões, saiu de um gateway que cobrava 4,5 mais 0,40 centavos por transação para uma estrutura com API própria, split configurável e conta digital integrada, pagando uma taxa de 2,8%. A economia anual ultrapassou R$850 mil e ainda abriu uma nova linha de receita com antecipação para os sellers. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscrever no canal te ajuda a acompanhar as próximas conversas, porque aqui a ideia não é falar de produto nem de novidade pontual, é destrinchar o mercado de pagamentos, entender onde o dinheiro realmente circula e conectar decisões estratégicas que normalmente ficam invisíveis no dia a dia das empresas. Segmentos diferentes, operações diferentes, mas a mesma lógica. Quem controla, lucra mais. No fim, a decisão é muito simples. Você pode continuar terceirizando a captura, aceitando taxas, condições e limitações, ou pode assumir o controle, reduzir custos, gerar novas receitas e ganhar autonomia. Nos próximos 5 anos, as empresas que não controlarem os próprios pagamentos vão perder competitividade, porque quem controla tem margem para investir mais, fidelizar melhor e inovar mais rápido. A pergunta final não é quanto custa ter controle, é quanto custa não ter. E a resposta está aí, centenas de milhares por ano, milhões no médio prazo. Além do custo invisível de não construir inteligência, não criar novas receitas e nunca ter o domínio real da sua operação. A Paytime existe exatamente para viabilizar essa virada, entregando a infraestrutura pronta para que você opere com sua marca e transforme a dependência em controle. Se você quer entender como isso funciona na prática, o próximo passo está na descrição desse vídeo. E antes de ir, eu quero abrir um debate aqui nos comentários. Hoje, na sua operação, o pagamento é só um custo inevitável ou já é tratado como parte estratégica do negócio? Me fala aqui embaixo em que estágio você está, porque esse tipo de troca ajuda todo mundo que está passando pela mesma decisão. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal da Paytime. Aqui a gente não fala de tendência vazia e nem de promessa fácil. A gente fala de estrutura, números e decisões que impactam a margem de verdade. Os próximos conteúdos vão aprofundar exatamente esse tipo de tema, sempre com a mesma visão estratégica. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, quem controla, lucra mais.